Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar, mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Aquele podcast que acelera mais do que a Red Bull do Max Verstappen. Será que eu tô muito presunçoso hoje? Vamos que vamos, temos muitos assuntos nesse fim de semana de muitas corridas. Mais uma vez tivemos as 3 principais corridas da FIA no fim de semana, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 lá em Silverstone. Tivemos Campeonato Mundial de Endurance, tivemos IMSA, que o Christian foi mais uma vez comissário, e também tivemos a Stock Car Brasil com bons resultados também do Nelsinho Piquet aqui. Então você já sabe, like no vídeo, você que está nos acompanhando pela primeira exibição do programa, compartilhe o link com seus amigos, aquele grupo, aquele pessoal que gosta de velocidade, compartilhe Pelas Pistas, porque vem novidade, viu? Vem novidade, a gente vai explicar aqui um pouco mais sobre os clubes, o clube de membros do Pelas Pistas, então imperdível aqui as novidades do nosso podcast. Eu sou o Thiago Alves, mais uma vez estou com ele, que está ansioso para falar, Christian Fittipaldi. Explica melhor como é que é o like. Lembra do botãozinho que a gente tinha comentado? Uns 3 programas aquele atrás. Joinha ali. Isso, o joinha, mas aperta, né? A tela, né? Não Desculpa, assim? gente. Christian. E o Nelsinho Piquet também. Uma geração, 2 gerações antes da minha, então... Mas você vê pelo computador ou pelo tablet ou celular? Porque você só consegue colocar esse computador. dedo que você faz... Não fala tablet, fala tipo aquele iPhone grande, sabe? Tá. Que tem uma... Maior. assim. Aquele gigante. Aquilo chama tablet, tá? Não, porque o jeito que você faz assim, só se o seu monitor for tipo touch, né? Que aí você, porque eu vou com o mouse e clico no joinha. Deve ser aqueles Pode primeiros, você tinha que dar soco, Sei. aí ele 486, entendi. Uma coisa assim. Tá aí, então. Mais uma vez pra você ligado com a gente, então, já sabe, ele como que é, Christian? O like. O like no vídeo ali, o like agressivo no vídeo e todos os destaques pra você de mais uma edição. Se estiver nas plataformas de áudio, você também pode avaliar a gente com as 5 estrelas. Bora lá falar do fim de semana de Fórmula 1, Nelsinho recuperar. A gente vai falar sobre o quê? Bom, você já falou sobre o que a gente vai falar, né? Primeira parte a gente vai falar sobre Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, o título bem encaminhado na Fórmula 3 do Bortoleto. Falaremos também depois sobre as provas de Endurance e falaremos também sobre a Stock Car, então vamos lá. Que o Nelsinho participou nesse fim de semana. Grande Prêmio da Inglaterra realizado mais uma vez. Tivemos a vitória mais uma do Max Verstappen, com o Lando Norris em segundo e o Lewis Hamilton em terceiro. Depois de uma largada complicada, o Hamilton chega na terceira colocação. O Max ganhou? O Max ganhou. Parabéns, você acertou o bolão. Parabéns, o Max ganhou. Pra variar, acertei. Não, você acertou que ele ganhou, você acertou que ele ganhou, eu acertei que ele ganhou. Agora o resto, todo mundo errou, porque ninguém colocou Norris em segundo. Voltando uma semana atrás, ele tinha falado só segundo e terceiro, né? Então, lembra que ele falou, eu não vou nem falar o primeiro. Não, então, mas o segundo... Gente, o que aconteceu com a McLaren? Não vou falar do nada, porque na Áustria já mostraram um bom desempenho. Mas os caras, que prova, Norris em segundo, Piastri em quarto. Piastri andou. Andou, hein? Andou. Chegou à Fórmula 1. Bem-vindo à Fórmula 1. Bem-vindo à Fórmula 1, que nem gente grande. Eu achei que ele andou muito bem. O Lando também andou bem, principalmente considerando aquela última parada dele, que sei lá o que a McLaren fez, que acabou, não sei se foi de propósito ou não, né? Algumas pessoas falam que sim, outras falam que não, né? Colocou um jogo de pneu duro e aquelas primeiras 2 voltas que ele deu na frente do Hamilton... Foi alto nível. Foi alto nível. Uma coisa interessante sobre esse pneu que você comentou, Christian, teve uma sequência no pit stop, antes do pit stop, que... A equipe perguntou pra ele, mas e o pneu duro, o que você acha? Ele, talvez sim. Só que a corrida mudou com o safety car, né? O Piastri entrou ali com o pneu duro e o safety car atrapalhou ele. E eles iam colocar o pneu macio. Mas o que aconteceu? Quando teve esse problema do safety car, a McLaren já estava com os pneus apostos. E o que eles alegaram foi um problema logístico. Por isso que não deu tempo de trocar tudo. Plano logístico, mas... as equipes que conseguem justamente reverter essa situação de logística, né, são, de repente, as melhores equipes. Agora, de novo, como a gente não sabe exatamente a história toda, é meio difícil dizer se foi culpa de um, culpa de outro, ou se realmente foi planejado. Mas que ele andou bem principalmente nas primeiras 2 voltas, quando eles saíram do box, ele andou muito bem e foi bem bacana ver aquela briga dele com o Hamilton, os dois andando lado a lado. É óbvio que toda a inglesada devia estar indo ao delírio, né? Imagina, 2 ingleses, o Hamilton, diga-se de passagem, um número muito interessante dele, né? Imagina, 14 pódiums em Silverstone. Uau! Lewis Hamilton, óbvio que só na Fórmula 1, 14 pódios em Silverstone. É impressionante isso. É impressionante, é um número
É um número muito grande, realmente, que ele conseguiu de pódios. Mas só para arrematar esse assunto, Nelson, Norris disse que foi um erro de novatos que a equipe acabou cometendo. É difícil falar. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi esse problema de logística ou se eles confiaram, acharam realmente que ia ser a melhor escolha. Mas o que eu gostei de ter visto, e eu acho que está começando a realmente mostrar resultado, é esse regulamento novo do teto de gasto. E por que isso está mostrando? A gente está vendo aí um carro que no começo do ano largou praticamente em último, né, na Austrália, e agora ficando em segundo. E por que isso acontece? Bom, primeiro que do primeiro ao último, o gap é muito menor do que a época, vamos usar Schumacher, da época da Ferrari, que o gap da Minardi para a Ferrari naquela época eram de 5 segundos algumas corridas, né? Não, era exatamente isso, né? No começo da década de 90, eu lembro que do primeiro, tudo bem, tinha mais carros, né? Também tem que lembrar disso daí, não eram só 20 carros. Não, mas na época do Schumacher, anos 2000, tá? Era a Minardi ainda que era considerada a menor equipe com a Ferrari. Ferrari com orçamento ilimitado e a Minardi não, né? Então você tinha essa diferença muito grande e que hoje, com esse regulamento novo, teto de gasto, você está diminuindo isso. E além de diminuir essa diferença do primeiro ao último, antigamente, né, como o orçamento era relativamente limitado para algumas equipes grandes, vinha update, vinha coisa toda hora. Era uma peça aqui, um retrovisor, uma asa, um difusor, alguma coisa, uma suspensão nova. Então era sem parar algumas peças. Então... Não, fora que você podia testar direto, né? Hoje em dia... E aí, o que acontece? Hoje em dia, como você tem, né, um orçamento, teto, você só pode gastar X, você tem que otimizar, você tem que ser eficiente. Então, tá parecendo que o jeito mais eficiente é de você produzir no CFD, no túnel de vento, nos computadores, né? Aquele desenho do carro online, virtual, exato. E aí, quando você tem, né, um número X de coisas prontos para fazer, você produz e leva para a pista. Aí você tem, em vez de você ganhar meio décimo, 1 décimo, alguma coisa, você pega... Agora você está vendo uns ganhos grandes, né? Então você viu a McLaren, fez um update antes da Áustria, parece que ganhou 3, 4 décimos, né? Fazia muito tempo que a gente não via esse tipo de mudança. Daqui a pouco você vai ver a Aston Martin, que ela foi uma das primeiras que colocou, ela tá ficando para trás, mas daqui a pouco, quando vier com o update deles, também vai dar um outro salto e volta a ficar ali entre segundo, terceiro, quarto, brigando ali. Então, isso é legal porque, né, tirando o Max, né, você tá vendo uma briga boa entre todo mundo ali. Eu acho que, indo em linha com isso que você está falando, 3, 4 décimos na década de 90... Não era nada. Não era nada. Provavelmente você ia passar um carro, 2 carros no máximo. Agora, 3, 4 décimos, você sai lá do bolo de trás e vai pro bolo médio da frente. Ou sai do bolo médio você e vai pra frente. Você começa a ver a traseira do Max, né? Então. Ou até conseguindo as 5 voltas à frente do Max, né? Que a largada do Norris foi bem forte, bem lembrado. Não, mandou bem também. Aquelas 5 voltas o Norris também... Não, o Norris mandou muito bem a corrida inteira lá na Inglaterra. É claro que ele devia estar com aquele hype inglês, né? Então, eu tô correndo em casa. Você, de uma certa maneira, fica mais animadão, tudo. Mas bom. Engraçado, porque eu sempre achei o Lando muito bom. Desde a época que eu vi ele andando com o Pedro... na Nova Zelândia, aquela categoria que os meninos fazem em janeiro, né? Tipo um Summer Camp. E aí, obviamente, só que quando você não tá num carro bom, você não anda na frente, não vou dizer que as pessoas esquecem de você, mas fica aquele negócio, né? Huckenberg, de novo, sendo mais rápido que o companheiro dele, só que você fica ali naquele meio, atrás, e aí ele anda uma corrida na frente, o pessoal já, né? Todo mundo, tudo bem. Acho que dentro da Fórmula 1, as pessoas sabem, né? Mas talvez as pessoas que estão vendo ao redor, nós, o público, todo mundo, né, as pessoas esquecem um pouco do tanto que ele é bom, só porque ele tá num carro, infelizmente, mediano. Então, na Fórmula é tão importante, né, durante muitas corridas, voltar um pouco, talvez você considerasse o Pérez um cara no nível do Lando, que eu nunca achei. O Lando é muito melhor que o Pérez. E aí, obviamente, o Pérez agora não conseguindo manter a média dele, né, e, obviamente, o Lando ter feito uma corrida boa, daqui a pouco... Então, tendo dito isso, quanto bom será o Piastri? Eu acho que ele é bom. Porque ele tá próximo do Lando.
Não, acho que ele é muito bom O também. Lando definitivamente está melhor que ele nessa temporada, até mesmo experiência, tudo. né? Ele está mais confortável dentro da Óbvio. equipe, com as pistas, ele chega, dá 2 voltas, parar no box, já sabe exatamente o que está acontecendo. O outro, é claro, que está passando por aquele período de adaptação, Fórmula 1 e pistas, né? Mas o Piastri chegou para dar o cartão de visita para todo mundo. Uma coisa interessante, o Lando elogiou muito o Piastri, disse que o Piastri elevou o nível da equipe, como um todo, assim. Então ele acha que tá gostando realmente muito do trabalho do Piastri. Não, ele tem razão, porque o ano passado o Lando estava lá na frente, as poucas corridas que ele estava lá na frente, né? Mas o Ricardo nunca chegou a estar junto com ele. O Piastri esse ano está muito mais próximo do Lando do que o Ricardo estava. E acho que essa prova, se não fosse o lance do safety car, do momento do safety car, ou uma volta a mais, não tem esse si, mas Piastri, tanto que o Lando também fala, esse lugar do pódio, que era do Hamilton, era o lugar o Piastri merecia estar aqui hoje, pela boa prova que acabou fazendo o Piastri. Agora, então, você acabou de tocar no assunto. Quem fez uma prova boa, eu achei muito boa, foi o Hamilton. O Hamilton. Eu achei. Porque largou, ele caiu lá para trás, né? Perdeu uma posição na largada, mas tava no bolo lá. Então, mas daí ele fez uma prova sólida, muito, muito boa. E bem claro, mais forte que a corrida do Russell. Não que a corrida do Russell tenha sido fraca, mas ele foi forte, final de semana inteiro e principalmente na corrida. De novo, piloto inglês, aquilo que eu tinha comentado, o histórico dele em Silverstone é sensacional, né? Já terminou 14 vezes no pódio, de repente tudo isso teve um pouco a ver, mas ele fez uma prova muito forte lá. O Russell acabou na 5ª colocação na prova, o Pérez em 6º, sobre o Pérez, 5º GP seguido que ele não larga ele não vai pro Q3, hein? E aí, vamos começar desse lado da mesa, o que você acha? Tá dentro ou fora o ano que vem? Eu sei que parece repetido, né? Que toda semana a gente tá comentando isso, mas toda semana o cara não vai, mas toda semana... Não, é o 5º já. Pensa de outro jeito, hein? Eu achei... O 5º, desculpa, o 5º que ele não vai pro Q3 é quase 20... metade da temporada. Não é metade. Até agora, sim. Não, até agora, mas da temporada total é 20% do campeonato, ele não foi pro Q3. Agora, pergunta pro Christian Horner e pro Marco se eles contrataram um piloto sabendo que ele não ia estar 20% das corridas no Q3. Pode ter certeza que não. Independente de quem foi a culpa. Sim, se é dele, às vezes operação, alguma coisa. Exatamente. De momento. Só que assim, operação, isso, aquilo, pode ter quebrado o carro, mas isso vai acontecer uma vez durante o ano, 2 vezes durante o ano, 3 no máximo. Por isso que a Red Bull é Red Bull, a Mercedes é a Mercedes, as equipes grandes são as equipes grandes. Agora, 5 corridas, sendo que talvez só nessa não tenha sido culpa dele 100%, né? Metade foi, metade não foi, é bastante. É bastante. Não, eu tinha entendido, né, pelo Max, que ele tinha um contrato até o final do ano que vem. Isso. Agora, a gente sabe também que ele tem um acordo comercial ali também, né? Leva patrocinador e tudo mais. Então, a Red Bull não precisa disso, eu acho. Então, só se tiver um outro piloto no mercado muito interessante e tá precisando de uma vaga, eles querem muito testar, que eles tirariam ele um ano antes. Então, a gente não tá vendo nada demais, né? O Liam Lawson, isso, Liam Lawson. Ele deve no lugar do Nick De Vries, né? É o que eu acho, porque realmente até agora não mudou nada, não mudou a ideia dos caras. Mas fora ele, quem? O Albon já passou pela Red Bull, não deve voltar, né? O próprio Max, quando a gente pergunta sobre o Albon, fala, não, ele é bom. Agora, quanto bom é o carro da Williams? Pode ser que o carro não seja ruim, entendeu? Por isso que ele tá conseguindo lá na frente. Se botar lá um Leclerc no lugar dele, botar um Lando no lugar dele, botar o próprio Max no lugar dele, será que eles não ficariam 6º, 5º na corrida, alguma coisa assim, mais pra frente? O Alonso, bota o Alonso no carro ali, que ele adora tirar leite de pedra. Então, aquelas coisas que a gente tava falando, né? Você tem que estar no lugar certo na hora certa. E o Albon já saiu da Fórmula, ficou um ano fora, voltou, tá num carro que todo mundo acha que é o pior carro que tem no grid, não tá parecendo ser, entendeu? Mas ele, obviamente, tá se fazendo o nome dele na Fórmula 1 pra ele ser cotado aí pra tá em outras equipes, pra ir voltar talvez pra uma AlphaTauri.
talvez para Ferrari. O que eu li de últimas notícias sobre o álbum é o seguinte: o chefão da Williams, o James, que trabalhava na Mercedes, ele deu uma entrevista para o Beyond the Grid, que é o podcast da Fórmula 1, e ele considera assim: queremos o álbum no nosso projeto de longo prazo, de um projeto de ajudar a Williams voltar a crescer, a gente considera ele. Mas o que saiu na imprensa essa semana é que a Ferrari monitora o álbum para 2026, já que o contrato dele é até 2025, caso o Sainz não renove com a Ferrari. E o próprio Helmut Marko deu uma entrevista esse fim de semana dizendo coisas boas sobre o álbum, e uma palavra me chamou a atenção. Infelizmente, ele está sob contrato com a Williams até 2025, até o final de 25. Se infelizmente chamou atenção, porque o Helmut Marko não precisaria falar infelizmente esse cara tá... não falar nada sobre o álbum. Mas eu acho que esse infelizmente faz parte de estamos monitorando o álbum. Tá. Monitorando não quer dizer que ele vai sentar no carro da Red Bull. E é óbvio que o Helmut Marko, como trabalho dele, ele é contratado justamente para isso, para estar monitorando todo mundo. E aquele piloto que ele achar que faz mais sentido sentar do lado do Max, que até agora é praticamente impossível, né? Porque todo mundo que sentou do lado dele teve um diferencial muito grande em relação ao Max. Mas esse é o trabalho do Helmut Marko, encontrar outro Max Verstappen, que na minha opinião vai ser difícil, porque um Max Verstappen aparece a cada 20 anos. Sobre isso, sobre Max Verstappen e equipe, pegando sobre o Pérez, o Max é uma cutucada para a imprensa holandesa esse fim de semana, dizendo que com o carro que ele tem, ele tinha que ir pro Q3, e acabou dizendo que nesse momento ele pode brigar sozinho pelo título de construtores. Ele tem 52 pontos a mais que a Mercedes, o Max. E eu acho que desde o incidente de Mônaco do ano passado, o Max, ele se emborreceu com o Pérez, e eu acho que ele é o tipo de gente que, sei lá, pisou na bola com ele, ainda mais sendo concorrente dele dentro da equipe, ele vai... Obviamente, acho que uma prova disso foi o próprio Grande Prêmio do Brasil, né? Quando terminou a corrida, que ele não deixou o Pérez passar no final da mas corrida. falando assim, nem o tempo passando, acho que politicamente, imprensa, blá blá, ele, né, teve que fingir que vamos fazer as pazes, vamos ficar bem aqui pra não ficar uma coisa chata, só que a verdade mesmo é que ele, assim, perdeu aquele respeito que ele tinha, né? Eu acho, infelizmente, sei lá. Ainda mais uma equipe tão dominante que é a Red Bull nessa temporada, a Red Bull que iguala a sequência de 11 vitórias da McLaren de 1998, Senna Prost, de 11 vitórias seguidas, desde a última prova do ano passado, Abu Dhabi, e umas 10 primeiras... 1988. Falei 98? 88, boa. 88. 1988, uma sequência de 11 vitórias. E se não fosse o Brasil, Christian, eles tinham ganho 21 seguidas. Eles ganharam 20 corridas das últimas 21 corridas, a Red Bull. Nada mal, né? Nada mal, né? Então. A próxima corrida é? Hungria. Será que eles ganham lá? Será que o Max vai ter um problema de motor, alguma coisa? Seria a maior sequência da história da Fórmula 1, 12 vitórias seguidas. Vai ser interessante. Vai ser interessante. Só para ter uma noção, as maiores sequências da história da Fórmula 1 foram a McLaren de 88 e a Red Bull atual, 22, 23. A Mercedes, em 3 momentos, teve 10 vitórias seguidas, entre a temporada 18 e 19, 16 e 15 e 16. E a Ferrari 2002 também teve 10 vitórias seguidas. A Red Bull teve, 2013, 9 vitórias seguidas com o Vettel. Foram 9 vitórias seguidas no fim do ano do Vettel. E o Max empatou esse recorde também com 9 vitórias numa sequência. Ele já tem esse recorde também. A Mercedes teve o quê? 3 vezes, em 3 oportunidades? 3 oportunidades, 10 vitórias. Tudo bem, mas naquela época, segundo o Toto, a Fórmula 1 não estava chata, né? Então, quando ele estava ganhando 10 corridas seguidas, ok, era normal. Ok, era normal. Agora a Fórmula 1 tá chata. Agora a Fórmula 1 tá chata. Tá bom. Disse ali, de acordo com o Toto Wolff. Algum outro destaque que vocês querem falar sobre a Fórmula 1 aqui? Alguma coisa que também chamou a atenção de vocês? Fora esses duelos. Eu achei um duelo bacana A Ferrari. Do Russell. Outra coisa. Que eu falei de... Só pra terminar com o assunto Red Bull. O Max me elogiou o trabalho do simulador do Ricardo, dizendo que tá fazendo um ótimo trabalho. E... Isso se chama cutucar mais ainda na ferida do Pérez. Já notaram aqui, tinha esquecido de falar isso daí. O trabalho. O Ricardo que vai andar no teste de pneus essa semana. A Ferrari.
A Ferrari terminando depois de ter feito uma corrida forte na Áustria, né? Mas terminando em 9º e 10º, né? Imagina, a Ferrari terminar em 9º e 10º, só com 20 carros no grid, né? Não é que tem 30 carros. E largaram na frente, né? Então, mais pra largaram frente, na frente. Então, eles andaram de marcha ré. Aparentemente, não tiveram nenhum problema mecânico grande, né? Não teve nada que, eu tive que tirar o pé para salvar isso, salvar aquilo. Então, eu fiquei um pouco surpreso com isso, vindo de um histórico muito positivo do ano passado, né? Que foi a corrida, foi a primeira vitória do Sainz, foi lá em Silverstone. Então, geralmente, o que você faz, ainda mais que os carros não mudaram, né? A gente tá na mesma geração de carro, né, que correu o ano passado, só estamos numa evolução desses carros, então o natural seria começar com um setup parecido ou igual, né, mas eu não vou falar igual porque os carros de Fórmula 1 mudam muito, mas começar pelo menos com a mesma base, né, que você andou no passado, sendo que no ano passado o Sainz ganhou ganhando. Sim. Em Silverstone. Ele não ganhou porque caiu no colo, porque todo mundo quebrou, porque isso, aquilo. Então, eu fiquei um pouco surpreso com a má performance da Ferrari. Uma pergunta pra vocês. Vocês já esqueceram o plano de pit stop algum dia? Porque você falou do Sainz, eu lembrei o Sainz. Vamos pro plano B. Qual que é o plano B? Eu esqueci. Já teve alguma vez? Não teve isso porque nosso rádio nossa época não era aberto, né? Então, Não, mas se vocês já esqueceram durante a corrida, não, tipo, a comunicação de falar no rádio. Não, mas não tinha que falar plano A. Eles falam plano A, plano B, plano C. Tá, entendi. Porque eles têm que falar em código, né? Entendi. Na nossa época, o rádio era só da equipe, então podia falar qualquer coisa no rádio. Não, lá nos Estados Unidos tem scanner, então tecnicamente todo mundo pode ouvir todo mundo. Mas não tem tanta estratégia lá. Não tem tanta estratégia, mas tem algumas coisas que a gente fala em código, mas concordo com você, não é tanta coisa que nem na Fórmula 1, é plano A, plano B. Agora, será que também eles não fazem isso para Fórmula 1, entendeu? Temos o plano A, o plano B, o plano CCC, o plano D, o plano E, sei lá. Tem tanto plano que às vezes até eles mesmos, eu tenho certeza que eles se confundem na hora da corrida. Tem o C, tem o D, tem um monte de coisa. Agora vamos voltar pro A, mas a hora que volta pro A, mas qual que era o A mesmo? É que eu achei engraçado, o cara falou assim, eu esqueci já qual que é o plano B? Alguém me lembra? Os caras, vamos relembrar. E chamaram ele pro box, foi mais fácil. Vem pro box que é mais fácil. Thiago, acho que, e a outra coisa que me chamou a atenção foi o Alonso. Ele claramente, nos últimos 2 grandes prêmios, tanto Áustria quanto Silverstone, ele deu uma caidinha de performance. Ele não tá tão forte que nem ele estava antes, que nem ele começou. Então, eu acho que essa caidinha de performance do Alonso, será que tem alguma coisa a ver com a Aston Martin? Será que com todas as outras equipes trazendo updates, né, principalmente para a segunda metade da temporada, e a Aston ou trouxeram menos updates, ou de repente os updates da Aston não funcionaram tanto que nem as outras equipes? Então, eu não sei o que aconteceu, porque antes a gente viu um Alonso sempre andando entre os 4 primeiros. Isso foi um fato. Mas isso é o carro que nasceu bom e aí o pessoal tá fazendo updates. Exatamente, os outros estão melhorando. Quando vier o update da Aston Martin, mas é mais ou menos isso que eu quis dizer. Me chamou a atenção, porque agora o Alonso estava andando as últimas 2 corridas de 5º a 8º, sei lá, 5º a 9º. Tudo bem, terminou sólido nos pontos de novo, mas não tá com aquela presença que ele estava no começo do ano. Tanto que ele ainda segue na 3ª colocação do campeonato mundial. Ele é o 3º colocado com 153 pontos. Essa corrida foi 6 por meia dúzia, porque o Pérez chegou só um carro na frente dele. Então, sei lá, deve ter dado 2, 3 pontos só de diferença. Uma diferença menor ali. O Alonso que terminou a corrida na 7ª colocação. O Albon foi 8º, o Leclerc 9º e o Sainz em 10º. E a melhor prova do Sargent. O Logan Sargent conseguiu o melhor resultado dele, 11º lugar ali. As duas Williams tiveram muito bem no final de semana inteiro, inclusive o Albon tinha comentado, né? Ele falou, depois da classificação eu esperava um pouquinho mais. Ele estava um pouco chateado, eu acho que ele achou que ele ia conseguir meter a Williams entre os 6 primeiros para largar, acabou não sendo o caso, mas
a Williams esteve forte o final de semana inteiro. Eu acho que todos os treinos estavam com pelo menos um carro entre os 10 primeiros. E não sei se é o fator Silverstone, tiveram um setup perfeito, né? Um setup que funciona, adapta àquela Williams, ou se realmente a Williams deu um salto de qualidade e está um pouquinho melhor agora. Próxima prova da Fórmula 1, Grande Prêmio da Hungria daqui a 2 semanas, não nessa semana, na outra semana teremos o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Seguindo aí em Silverstone, tivemos Fórmula 2 e Fórmula 3. Na Fórmula 2, 2 corridas. Na sprint, o Frederic Vest venceu, com o Theo Pucher em segundo e o Jack Durham em terceiro. O Enzo acabou na 4ª colocação, numa prova com muita chuva. E na corrida Future, que é a longa, o Vitor Martins venceu, Zane Malone e Theo Pucher, o pódio, com o Enzo na 7ª colocação. A sprint foi bem legal, hein, o Christian? Aqueles duelos na chuva. Não, o que é aquilo? Pra quem não viu... É espetacular, hein? É espetacular. Vale a pena, tá? YouTube, corrida sprint, Fórmula 2, Silverstone. O Vitor Martins e o Enzo, fazia tempo que eu não vi uma briga daquela. Fizeram praticamente, no mínimo, metade da volta em Silverstone, na chuva, lado a lado, um respeitando o outro. O Enzo acabou passando ele no final, mas... Era curva de média, curva de baixa, curva de alta, todo mundo, os dois andando muito próximos e lado a lado. E isso foi bem legal. Foi muito legal. Restam 5 etapas da Fórmula 2. Não, sim, temos ainda mais. A Hungria também é a próxima. Mas o título está bem acirrado entre o Vest, o Pucher e o Iwasa, o estreante japonês. O Vest tem 135 pontos, Pucher 129 e o Iwasa 111. O Enzo tem 68 pontos, é o 8º. Mas a diferença pro 4º colocado, lembra que a gente até falou, um top 5, talvez, desce pro campeonato, cai para 20 pontos ainda. O Enzo, pelo menos, pontuou nas 2 vezes o brasileiro, essa prova. Eu acho que a saída para ele... Saída não, né? Mas eu acho que tudo bem. Mesmo que ele fique ali em 4º esse ano, 5º, ele vai ter que fazer provavelmente um 3º ano de Fórmula 2. E aí fica aquela pressão igual a do Drogovic, né? Ele vai, entre aspas, ter toda a obrigação de vencer o campeonato. E aí, né? Aí fica aquele negócio. E aí o que ele vai fazer, entendeu? Porque ele vai ter vencido o campeonato que ele tem, entre aspas, a obrigação de vencer, se ele andar de Fórmula 2 ano que vem. E aí vai pra onde, entendeu? A gente viu o Drogovic ganhando com mais de uma corrida de folga o campeonato, com bastante... uma margem muito grande. Mas aí ele entrou com um acordo comercial na Aston Martin, mas tá lá, né? Enfim, faz algum teste aqui, ali, mas o que vai ser daquilo, entendeu? Então, acho que o Enzo tem que começar também a abrir o olho para não ficar nessa posição, talvez, estagnada que o Drogovic tá, né? Eu acho que a gente já falou aqui, tem tanta categoria legal para correr, né? Tem WEC, tem Indy. Indy acho que seria a primeira opção, né? Entre achar um patrocinador para ser um 3º piloto na Fórmula 1 é muito melhor achar um patrocinador e correr de Indy e tá correndo, entendeu? Se for para voltar um dia, ele volta, mas que eu acho que o Drogovic tinha que ter feito. Ele tinha que estar no carro da Indy correndo, com certeza. Se ele tivesse num carro decente, ele estaria andando bem. Não, que coincidentemente eu vim no mesmo voo do Nasser e antes da gente embarcar a gente estava conversando exatamente sobre o Drugo. Tá numa situação delicada, porque ele falou, a pior coisa que pode acontecer para um piloto é ele não tá correndo. Isso a gente falou ano passado. Isso a gente já tinha falado. Então, mas ele reiterou isso ontem, antes da gente entrar no voo, e ele falou, ele tá numa situação difícil, porque o que ele faz agora? Ok, ele tá sob o contrato da Aston, realisticamente, qual é a chance dele de pegar um dos assentos lá da Aston? Eu acho que é muito pequena. Então, de repente, está chegando a hora dele começar a ver outras alternativas, né? Enfim, e de novo, fugiu completamente fora do controle dele, fora da alçada dele, mas é uma realidade que ele está enfrentando agora. O que fugiu do controle dele? Não. O fato que ele foi campeão de Fórmula 2 e ele não conseguiu um assento de Fórmula 1 logo depois. Mas eu acho que foi escolha dele preferir estar na Fórmula 1 no banco de reserva. Não, mas a gente tá falando só de Fórmula... Então, mas a gente tá falando só de Fórmula 1. Isso daí que fugiu, entendeu? Porque
chega uma hora que não depende só de você, depende de outras estrelas também se alinharem. Ele também deve estar brigando contra outros pilotos que têm orçamentos gigantescos, podem levar muito mais dinheiro do que ele, no caso, poderia. Então, essa situação eu acho que fugiu um pouco de controle dele. Agora, quanto ao trabalho dele, tudo bem, ele foi campeão no terceiro ano, mas ele foi campeão. Mas o que eu discordo com você é que, assim, ele, tudo bem, às vezes o patrocinador ou o acordo comercial que ele tinha estava mais interessado em Fórmula 1. Eu acho que ele tinha que ter forçado mais a barra para tentar fazer alguma coisa na Indy. E aí faz um pouco dos dois, entendeu? Não precisava fazer talvez a temporada inteira, depende do dia que você achasse na Indy, mas pelo menos você bota um pé lá e você fica híbrido também na Fórmula 1 do jeito que ele tá. Agora você não pôs o pé lá, vai passar um ano sem correr. Se ele for no final desse ano procurar um patrocínio para andar de Indy, vai ser muito mais difícil do que se ele tivesse feito isso ano passado. Ano passado tinha ganhado o campeonato, o nome dele estava na mídia, aquele hype todo. Eu acho que era hora dele ir atrás de algumas empresas brasileiras. Vamos correr de Indy? Vamos. Aí, se a gente continuar correndo, ganha o campeonato, aí a chance de a gente voltar para a Fórmula 1 é maior do que ficar sentado, esperando, sabe, a oportunidade, contando com a sorte. Ele é um piloto rápido, bom, e ele devia ter pelo menos tentado ainda. Uma coisa que ele vai fazer de novo é um segundo teste na Fórmula E pela Maserati. Ele foi bem no primeiro teste que ele fez e vai ter um teste de novatos de novo na Fórmula E. Sim, mas não é Fórmula Indy, é Fórmula E, é outra coisa. Tudo bem, tem montadoras. O carro é bem diferente. Tem nada a ver. A gente tá falando de carro de corrida de verdade, entendeu? Carro que tem potência, que... Sabe, você não pode comparar a Fórmula E com a Fórmula Indy. Pode ser um campeonato muito competitivo, com montadoras, bons pilotos, mas... Não, e até mesmo comercialmente extremamente interessante. Sim. Bem organizado, tudo, mas concordo, não é a mesma coisa você correr, não é a mesma coisa você guiar um carro de Indy. Guiar um carro mais veloz, assim. Não, bem mais veloz. Um carro de corrida mesmo, né? Que, enfim, um espetáculo em Indianápolis, enfim, todas aquelas coisas. Enfim, então eu acho que... fora do controle dele, entre aspas. É lógico que ele tá numa posição que não depende dele, mas de certa forma ele preferiu ficar nessa posição do que tentar alguma coisa nos Estados Unidos, né? O que até falam, né, Cris, é que aquela vaga do Armstrong na Ganassi, o favorito, a primeira opção era ele, pra fazer só os mistos e de rua. E ele falou não pra vaga. O Armstrong ficou com a vaga, né? Então, talvez ele deveria ter falado sim pra vaga, né? Que volta aquele papo que eu tive com o Chip em Watkins Glen, em referência ao Palou. Ele falou, se o Palou não quiser estar comigo, o ano que vem ele não quer estar comigo, eu não vou mais forçar ele, eu não vou mais querer algemar ele para estar aqui. E se ele quiser estar, ele quer estar, senão eu vou ter que sair em busca do próximo Palou, do próximo Dixon, do próximo Montoya, Zanardi, enfim. Que seja. Se uma situação tá mais complicada pro Enzo, onde um brasileiro tá fazendo um bom trabalho até agora, é na Fórmula 3. Gabriel Bortoleto segue bem na liderança do campeonato. Tiveram mais 2 provas da Fórmula 3. Na Future, na Sprint, tivemos a vitória do argentino, do Franco Colapinto, com o Bortoleto em segundo. E o Christian Mansell em terceiro. Esse Christian Mansell, que é australiano, não tem nada a ver com o Nigel Mansell. O Collet chegou na quarta colocação. Não tem nada a ver com os filhos do Mansell. Também não tem nem com nada. O Mansell, se eu não me engano, tem 2 filhos que até tentaram correr no passado. E o Mansell, acho que correu com eles um ano, ele fez Le Mans com os 2 um ano. Se não me foge a memória, mas... Tá ali. Na Future, o Oliver Gutt venceu a primeira prova, com o Leonardo Fornaroli em segundo e o Pepe Martin, que é o vice-líder do campeonato, em segundo. O Bortoleto foi sexto e o Collet acabou na 15ª colocação depois de uma punição de 5 segundos por ter passado um competidor e passou por fora da pista, ganhou aquela vantagem e foi lá para trás. O outro brasileiro, Roberto Faria, 27º numa prova e abandonou a outra corrida. Mas no campeonato... o Bortoleto tá muito encaminhado, Nelsinho. 128-92. E na Fórmula 3 restam apenas 3 corridas. 3 fins de semana, né? São 6 etapas. Mas aí o Bortoleto já tá bem encaminhado, hein? Isso é ótimo, acho que... No primeiro ano de Fórmula 3. É bom. Ele evoluiu muito. Eu lembro de 2 anos atrás, de estar com ele. E, obviamente, nessa idade ele deve estar com 18 anos. Por aí. A gente... aqui nos autódromos, nas corridas da Stock Car, de vez em quando ele vinha, sempre brincava, né? Ficava um zoando o outro. E ele tinha
lógico, a mentalidade de um menino novo, né? Normal, né? Com 15, 16 anos. Só que era muito, muito jovem, né? E assim, de 2 anos pra cá, ele virou um homem, né? Ele realmente evoluiu muito. É bom ver isso. E é um piloto que, né? Ele vai ter o orçamento para andar em equipe boa, né? Ele vai ter, comercialmente, ele vai ter um pacote bom. Então, ele realmente é uma boa esperança para o Brasil para entrar numa equipe boa de Fórmula 2. Talvez tenha que ficar 2 anos, não sei, depende. Enfim, acho que até melhor ele ficar 2 anos, porque se ele ficar só 1 ano na Fórmula 2, Fórmula 3, depois, sei lá, ele fica entre os 2, 3 primeiros no primeiro ano da Fórmula 2, é pouca experiência para chegar na Fórmula 1, né? Então seria bom ele ficar, vamos botar em um top 6 no primeiro ano que vem na Fórmula 2 e tentar vencer no segundo ano, para realmente a Fórmula 1, as equipes olharem, bom, realmente ele tá preparado, né? Fez tudo direitinho, né? E ele ainda tem um pacote comercial em volta dele muito forte. Então, realmente ele tá na direção certa. Eu tô curioso para ver se ele vencer o campeonato, o quanto que o Alonso vai conseguir dar aquela empurrada nele, o quanto que o fator Alonso vai fazer uma diferença no futuro da carreira dele. Porque agora todo mundo sabe que o Alonso, ele tá debaixo desse guarda-chuva, né? Mas seria interessante saber o quanto que esse guarda-chuva vai fazer uma diferença no futuro. O Alonso que tem a empresa, né, de gerenciamento de carreiras, e o Bortoleto faz parte desse grupo de pilotos que o Alonso tá aguardando. Realmente vai ser interessante ver isso aí. Próxima etapa também na Hungria da Fórmula 3, porém é Hungria, Bélgica e Monza. Então são 3 etapas ali. Se o Bortoleto conseguir ganhar com uma antecedência, melhor para ele, que já vai negociando até o fim do ano de Fórmula 2. Às vezes pode até pintar uma provinha de Fórmula 2 para ele ali. Eu acho que se for uma equipe boa, eu acho que não, porque as equipes boas não vão estar com uma vaga assim. Assim, né? E eu acho que ele não tem pressa para entrar. Ele só tá no primeiro ano de Fórmula 3. Se ele tivesse no segundo ano, talvez, entendeu? Tá. Mas ele não... E sendo que pegar as últimas 2, 3 corridas do ano da Fórmula 2, ele vai pegar todo mundo afiado, todo mundo... Não vale. Não vale a pena ele correr esse risco, eu acho. Eu acho que vale a pena ele terminar o campeonato e daí um passo de cada vez, começar a testar o carro de Fórmula 2, se preparar da melhor maneira possível para começar a temporada que vem de Fórmula 2. O Caio Collet é o 11º do campeonato da Fórmula 3 com 40 pontos também, o Caio Collet. Tem mais algum rumor do Collet Stock Car ou não? O que você ouviu esse final de semana? Não, esse final de semana nada. Tá todo mundo quietinho? Tava ocupado esse final de semana. Tá, mas aquele rumor que você ouviu era pra qual equipe? Ou não tinha, era equipe. Era só ele vindo pra Stock? Eu não lembro quem me falou, era falando alguma coisa. Ele tinha dito pra alguém que ele achava que ele ia querer ir pra Stock no ano que vem. Foi o que eu ouvi, eu não lembro de quem que foi agora, mas foi o que eu tinha ouvido falar. É engraçado. Bom, cada um toma a sua decisão, mas com a idade dele, pensar em correr de estoque, tudo bem, de repente é o único orçamento que ele tem, é a única situação financeira que está ao alcance dele, ele participar dos eventos aqui no Brasil, mas não deu certo na Fórmula 3, então de repente eu tentaria outra coisa fora do Brasil antes de pensar na opção Stock Car aqui no Brasil. Poderia talvez o famoso Road to Indy também. A única coisa seria isso, a Indy Lights, né? Seria a única outra... Tudo bem, mas de repente ele dá uma embocada lá na Indy Lights, de novo, muda a carreira dele completamente, né? Mas aí pode ser comercial, pode ser uma coisa financeira. É exatamente isso que eu falei, sabe, de repente. né? Exatamente. Sobre Indy Lights, quem pode migrar para Indy Lights ano que vem é o Kiko Porto. Kiko Porto, que está correndo hoje na USF Pro, pode dar uma migrada para Indy Lights na próxima temporada. Mas e o filho do Felipe? Aí ele subiria para USF Pro. Tá. Porque ele tá na Júnior para Pro. Eu sei, mas você vê uma possibilidade dele pular a Pro ou não? Não ouvi nada sobre isso. Tá. Ainda mais se ele ganhar o campeonato e tiver orçamento. Né? Pra que pular se você vai ter o budget? Não, porque às vezes você sabe como é que é. Você ganhou o campeonato, você tá indo bem, daí você teve uma outra oportunidade, daí vamos de repente pular essa etapa. A não ser que a equipe ofereça para ele um bônus maior ou melhor ou igual
do que ele ia receber para fazer essa próxima categoria, né? Que ele vai fazer. Que ele vai saltar. E a premiação do Road to India é para a categoria imediatamente acima. Sim, não é para pular. Não é para pular. Então é para... Bom, o próprio nome já diz, né? Road to India. Por isso que o incentivo deles é que você faça todas as categorias. Mas só foi uma pensata. Exatamente. Entendi. Falando em pensata, não pense duas vezes, dê o like no vídeo aqui, compartilha com a galera que você sabe que também gosta de velocidade no nosso canal e vem aí o Clube de Membros, hein? Vai ser uma nova alternativa para você também ficar cada vez mais próximo aqui do Pelas Pistas. Você vai ter benefícios quando assinar o Clube de Membros. Ao longo da semana a gente vai explicar melhor para você como que funciona. Vamos aproveitar então e fazer o nosso momento Pit Stop dessa semana. Momento Pit Stop de hoje, a gente tá falando aqui desses caminhos alternativos de categorias de base. Aproveitar e pegar a experiência tanto do Nelsinho quanto do Christian em relação à vivência e escolhas. Que conselhos vocês dariam? Um conselho rápido aqui, uma dica para um pai de piloto, uma mãe de piloto, O que vocês dariam de dicas para os passos de carreira aqui? Uma dica rápida. Quero começar essa porque eu ouvi uma história esse final de semana que, assim, me assustou. Opa! O Christian... Não foi uma história, não é um babado não, mas assim... Expectativas foram criadas aqui. Mas um amigo meu me contou que ele trabalha com uns pilotos aí, e aí ele tava contando que o pai do piloto tava dizendo, não, que eu contratei uma pessoa para abrir porta para mim, eu tô pagando ele 6, 7 mil euros por mês. Aí, eu não vou falar nome, mas esse meu amigo falou, mas tá pagando 6, 7 mil euros por um brasileiro? Sim. Para fazer o quê? Não, para ele arrumar um teste na Fórmula 3, na Fórmula 2, ou sei lá o quê. Aí ele falou, mas você tá pagando ele só para conversar com as pessoas? Ele, não, porque sabe que é muito difícil conseguir as vagas. Enfim, resumo da ópera aqui, tá? Tem muitos pais que, e o Christian vai saber muito bem do que eu tô falando, que entra nessas histórias que é impossível falar com as equipes. Gente, todas as equipes, ainda mais hoje em dia com redes sociais, você que é pai de piloto, você quer falar com uma equipe de fora, quer fazer um treino de Fórmula 4, de kart, de Fórmula 3, qualquer coisa. Todos têm Instagram, todos têm site. Só basta você passar alguns minutos na internet e você pega os contatos e você falar com alguém. Pior caso. E todos têm telefone também, Todos né? têm telefone. Eles não são presidentes de nenhuma nação, sabe? Eles são empresários que têm equipes de carro, sabe? E que, desculpa, diga-se de passagem, vivem disso. Exatamente. Então eles precisam de pilotos novos com orçamento, porque senão eles vão receber o seu telefone. Fechar a equipe. Eles vão receber o seu telefonema, eles vão conversar com você, sabe? Você não tem que pagar alguém uma mensalidade, sabe? Para arrumar um treino, para ficar o quê? Para ser um secretário seu? Não existe isso. Então eu fiquei surpreso quando eu vi. Eu já tinha ouvido, talvez, quando eu fui para Inglaterra, talvez 20 anos atrás. Foi quando eu fui? 20 anos, foi por aí, 20 anos atrás. Por que você não pergunta quando eu fui? Não, mas aí, calma. Aí tinha que pegar navio pra ir pra Europa, né? Mas calma. Beleza, naquela época, sem internet, você não conhecia as coisas direito. Realmente, aí, tinha aquela diferença de pegar um avião, ir pra lá, pegar um carro, ir pros lugares, ir pras equipes, conhecer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cara, com internet, com todas as informações que a gente tem, basta você... Bota seu filho, ele tá afim de andar lá, bota ele pra entrar no site e procurar o telefone, falar com alguém, passa uma semana, você descobre, você começa a falar, você consegue falar com alguém. Ainda mais com a quantidade de brasileiro que tem lá. Cara, você consegue falar, você pega o colega que a gente tava falando aqui agora. Você acha que o colega não tem uns contatos? Pô, você é um brasileiro, tá aqui no Brasil. Você precisa falar com alguma equipe lá? Pô, o brasileiro, a piloto ainda, vão se ajudar de alguma forma. Pô, talvez ele não vai te arrumar um teste de graça, óbvio que não, né? Mas ele vai te arrumar o telefone do Trevor Carlin, vai te arrumar o cara da Prema, qualquer coisa pra você começar a conversar. Vocês não precisam pagar um cara aqui no Brasil pra ficar dando telefonema pra você. Então, assim, esqueça essa história que é muito difícil, a Europa é muito... É só pra quem tá lá, tem que conhecer, você tem que saber quem é quem pra falar com as... Não existe isso, tá? Você vai pagar um treino de qualquer forma. Você está comprando um serviço, pagando por um serviço. Não interessa de onde você é. Se você é do interior de, sei lá, do meio do Brasil, do mato, ou se você é de São Paulo, não faz diferença, cara. Então, isso me deixou louco hoje. Eles estão pagando um empresário, um Aspone, 6 mil euros por mês para ficar procurando vaguinha para treinar,
pra isso, pra decidir onde o menino vai morar quando ele for pra Europa. Eu falei, cara, eu não tô acreditando. Eu dei vontade de eu pegar o telefone e ligar pro pai desse menino. Acorda. Eu falei, o que você tá fazendo? Você tá dando dinheiro pra todo mundo? A gente tá precisando aqui na estoque também. Enfim. Esse é o meu... que eu fiquei na cabeça esse final de semana. Ficou nervoso, Ficou nervoso, hein? Poxa, ficou nervoso aí. Tanto que se ele não tivesse ficado com esse assunto tanto na cabeça, ele teria terminado em terceiro e não quarto e quarto. Ele ficou pensando, então, pensando. Aquele meme do cara pensando, pô, tô aqui, o cara tá gastando 6 mil, volta pra pista aqui. Por exemplo, ele falou só uma coisa que me chamou a atenção. O cara pode ser de qualquer lugar. Vamos pegar o Pisonia. O Pisonia começou a correr de kart, ele era o Jungle Boy. Ele era lá de Manaus, Amazonas. Você sabe de onde que o Piastri é? A gente sabe que ele é australiano, mas será que ele não vem do meio do mato lá da Austrália também? Então, exatamente o mesmo caso. Eu também concordo. Eu acho que não precisa chegar ao ponto de você ter que pagar números homéricos, ou de repente pode fazer algum acerto de bônus, entendeu? Você me abre essa porta, acontece isso, aquilo, tudo bem. Daí eu te dou um bônus para isso, aquilo. E a outra coisa, se falta uma experiência ou se falta algum conselho, onde que eu tenho que morar, como é que eu faço com documentação, como é que eu faço com isso, com aquilo, pergunta. Tem tanta gente no meio que já fez que isso, já que já fez, errou, que já acertou, já errou, exatamente, pergunta. É óbvio que sempre tem alguém que tem eu não tô falando que não tem nada a ver com a gente, mas que consegue chegar nele, que consegue chegar em mim, que consegue chegar no outro, consegue chegar no Rubens, no Tony, enfim. E conversar, todo mundo tem o maior prazer em ajudar. Então, se a pessoa é genuína e quer levar o filho gosta, a gente tem o maior prazer de ajudar. Lógico, ajudar, entre aspas, a gente vai poder aconselhar o que não fazer, o que fazer, sabe? A gente, nesse meio de automobilismo, a gente tem que ajudar. A gente recebeu tanto dessa vida que a gente vai ajudar quando a gente puder, entendeu? Então, é só uma questão de, sabe, não caia na onda de ficar pagando alguém um salário mensal para o cara te vender um sonho. Eu tô conversando com a Williams para você ser um piloto júnior, com a Ferrari. Cara, é simplesmente resultado. Seu filho é bom, ele entra numa equipe boa, ele ganha a corrida, é só isso que você precisa. É lógico que tem a politicagem lá na frente, mas lá na frente, né? Até você chegar lá, quando você chegar lá, seu filho já, depois de ter vencido a Fórmula 3 e tá disputando a Fórmula 2, ele já vai, ele tá dentro do circo ali já, entendeu? Então, o importante mesmo é resultado. Todo piloto corre de Fórmula 3, alguém tá pagando a conta daquele piloto. Seja o pai, seja patrocinador, uma Mercedes, uma Ferrari que viu, por exemplo, lá no caso do Hamilton, né? Não, o Hamilton é a mais nova estrela. Então, o Ron Dennis abraçou a causa desde o começo e daí pagava a Mercedes. Mas alguém tá pagando aquela conta e o cara precisa performar na pista. Porque se o piloto não performar, não vai adiantar nada. Aquele dinheiro que você investiu, que você pagou, seja do pai, patrocinador, montadora, de quem for, no final do ano vai desaparecer, vai virar poeira. Interessante esse assunto aqui. A gente podia fazer um programa sobre esses aconselhamentos. O que vocês acham? Uma boa ideia, eu acho legal, hein? Eu acho. E você em casa, o que acha? Gosta também desse tema? Coloca aí nos comentários. Dá o like, acha legal. Né? Dá o like do Christian like no vídeo lá também, para saber sobre isso. E esse foi o momento Pit Stop dessa semana. Você sabe, a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Seguindo no nosso programa, vamos falar agora de provas de longa duração, antes de entrar no assunto Stock Car também aqui. Christian, tivemos vitória Fittipaldi esse fim de semana na LMP2 lá no WEC, vitória do Pietro Fittipaldi, primeira vitória dele lá no WEC nessa categoria. Que já tava batendo na trave, tava merecendo já, a partir do momento que ele foi correr de Jota lá na Europa, claramente uma equipe competitiva, e daí ele acelera, colocou o moleque num carro rápido, numa equipe competitiva. Desde Sebring, eles estavam andando bem, batendo na trave, acontecia uma coisa ou outra na corrida, e agora em Monza tiveram um fim de semana sólido. E Le Mans, ele quase fez a pole na categoria, então ele teve muito rápido o tempo todo, conseguiu alinhar a melhor maneira possível de poder conduzir os companheiros dele, né? Porque, lembrando todo mundo, são provas de longa duração, então
você tem outros 2 companheiros, então é claro que você tem que tentar dividir o carro e tentar extrair o máximo de cada companheiro no momento que ele está guiando. Eu acho que eles conseguiram fazer muito bem isso daí na corrida de Monza e tiveram a primeira vitória, mas ele já estava batendo na trave há algum tempo. Batendo na trave, realmente vence ali o Pietro. Na categoria principal, na Hypercar, o Toyota 7 acabou ganhando, com o Mike Coney, Kamui Kobayashi e o Petito Lopes. E na GTE, o Christian Reed, o Michael Peterson e o Julian Dowler de Porsche venceram ali. E a Corvette está com um título bem encaminhado também entre os GTs. Acho que é só importante dizer que a Ferrari, de novo, uma boa performance dela, né? Terminaram em segundo, e o primeiro pódio da Peugeot. Verdade. A Peugeot, que veio com aquele carro revolucionário, acho que a gente até comentou sobre isso em algum programa. Eu por algum instante, eu até achei que o carro tivesse sido inteiro desenhado para correr Le Mans, para ter menos arrasto. O Le Mans tem muita reta, para ganhar a 100ª edição de Le Mans, que não foi o caso. Eles andaram bem em Le Mans, acabaram liderando a prova durante algumas horas, mas no final tiveram problemas. No final não, acho que 2, 3 horas da manhã. Na metade da prova. Acho que na metade da prova, exatamente. Mas eles não teriam vencido o Le Mans. Eu não acho que tinha o ritmo para ganhar Le Mans, mas eu, sinceramente, acho que eles teriam terminado no pódio. Esse pódio não aconteceu em Le Mans, então aconteceu na corrida seguinte, primeiro pódio da Peugeot. Parabéns para eles. E seguindo no Endurance, Christian, você que estava lá no Canadá, no Mosport Park, mais etapa do INSA, tem um colega nosso que é estagiário de fotografia, o Zé Mário, e ele me mandou uma mensagem um dia e falou que o campeonato chama INSA. Ele dá uma separadinha entre as siglas ali para... não é INSA? Não, é INSA. IMSA, né? Ele comentou sobre isso. E como que foi lá o fim de semana, Christian? Inclusive ele tá aqui olhando pra gente. Ô, Zé Mário, tudo bom? Apareceu a Margarida? Tem futuro na fotografia ali. Sabe o que a gente podia fazer? Vamos convidar ele um dia para vir participar aqui do programa? Eu acho legal a gente fazer um programa sobre os bastidores de corridas, assim, a gente pega fotógrafos, acho legal exatamente. Isso. Vamos fazer? Vamos. Então, daí... inclusive ele pode contar várias aventuras. Eu já tive a infelicidade de viajar com ele de carro bastante, né? Acho que a gente já atravessou Estados Unidos Norte e Sul, que Você já morou com ele também? Umas 3 vezes. Eu tive que morar com ele, então acho que eu peguei o pior dos lados, tá? Você só viajou. Só que eu acho que quem reclama mais dele é a minha esposa e a minha filha, né? Então daí você pergunta pra elas duas, né? Então acho que a gente vai cancelar esse programa extra que a gente ia fazer, senão, coitado do Zé Mário. Mas lá nos Estados Unidos, certeza tem muita história pra gente falar dele. E uma coisa que é verdade... E eu ouvi dizer que ele sabe tirar foto. Né? Então, e uma coisa que é verdade... Ele sabe tirar foto? Sabe. Então tá bom. O pior não é isso. Pra quem nunca viu as fotos dele, José Mário Dias, tá? Mas ele acha que ele é melhor piloto que fotógrafo, né? E quem adora competir em kart rental, por favor, fale com ele, porque ele sabe tudo de kart rental. É um fenômeno. Inclusive, ele me mandou um texto quando eu tava lá em Mosport, ele falou assim: você tá ficando louco que você não vai andar na pista de kart rental aí dentro da pista, né? Eu tinha até esquecido que tinha cartódromo lá, pra dizer a verdade. E daí eu cheguei lá, fiz um videozinho, mandei pra ele, eu falei, eu tô aqui na pista de kart rental pra você. Já que ele não foi pra Mosport Falando em pista rental nas pistas dos Estados Unidos, você já foi na pista rental que tem em Road America? Não. Você já foi? É bem legal. Fica dentro do... Não, que sobe bastante. Fui lá. É bem legal. Só que eu fui quando abriram a pista, acho que... A 1070 quantos? 60 e poucos, né? Foi 69, 70, né? Por aí. Então. Eu acho que é mais pra trás, hein? Mas tudo bem. Não. A inauguração da pista. Do cartódromo eu não sei, pra dizer a verdade. A inauguração do cartódromo. O cartódromo foi então, mas enfim, vamos voltar no tópico aqui que a gente tá fugindo? Tá bom, mas eu fui naquele cartódromo, concordo. Bem legal. Bem legal. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, tivemos vitória do Acura. Em segundo lugar, outro Acura. Dobradinha do Acura. Dobradinha do carro rosa? O Tom Blomqvist. Colin Brown chegou dividiu o carro com ele, também ganhou. O Blomqvist que vai correr na Indy próxima temporada, hein? O Blomqvist vai correr na Indy próxima temporada.
Ainda na mesma equipe que ainda ele tá não na está Acro, exatamente, lá na Meyer Shank. A Meyer Shank tem a operação Indy e IMSA. de Indy e IMSA. Inclusive os títulos do Elinho, a primeira vitória de Daytona dele foi dividindo o carro com o Albuquerque e o Ricky Taylor, e daí as outras 3, se eu não me engano, foi tudo no carro lá da Meyer. Não, foi 2 e 2, então? Não, 1 e 2. Desculpa, as outras 2 foi lá no carro lá da Meyer Shank. E daí a BMW, eu ia falar BMW, né? Daí eu olhei para você, eu lembrei de novinho, né? BMW, não pode falar BMW, tudo. Mas seu pai falava BMW, não Ainda fala? fala. Ainda fala, então. Porque é da sua geração. Não, seu pai é mais velho do que eu, não é da minha geração. Então, e daí a BMW chegou em terceiro. Nasser flutuou a corrida inteira, foi para frente, foi para trás, estratégia certa, estratégia correta, não foi tão legal. Os carros da Porsche até agora, o Porsche Penske, né, ainda não acertaram a mão, ainda não estão andando com aquilo que condiz uma Penske. A Penske a gente está sempre acostumado, ainda mais com a Porsche por trás, né, a operação de fábrica, tudo, a sempre ver eles lá na frente, e mesmo conversando com ele falou que está faltando um pouquinho. Fez uma classificação, voltando um pouco atrás, né? Em Le Mans, a gente tinha até comentado sobre isso, Sim. né? Ele tinha sido 4º, né? Classificação. Então ele tinha sido 4º. O primeiro carro americano, né? Entre todos os europeus que foram para lá, então ele foi o primeiro carro americano. A corrida dele ele acabou tendo muito problema, mas foi, de novo, mais ou menos a mesma coisa em Mosport, tanto um carro quanto o outro. O carro 31 do Pipo estava também muito forte na corrida, tinha largado em terceiro. Eu quero deixar bem claro, a IMSA acabou cometendo um erro. Eita. Um erro num julgamento de entrada dentro do box. A gente achou que ele tivesse entrado logo depois que o box fechou e por uma fração de segundo o box ainda estava aberto. Tá. Quero deixar bem claro, a IMSA foi até o box dele, inclusive falou com os 2, 3 caciques lá, logo depois da corrida. A primeira coisa que a gente fez foi pedir desculpa e estamos vendo outros sistemas de como a gente pode evitar isso no futuro, mas foi claramente o nosso erro. Agora, pergunta para mim aonde que ele teria terminado. Eu não acho que eles teriam vencido a corrida, mas eles com certeza teriam terminado mais para frente e eles continuariam com a liderança do campeonato, que seria uma liderança mais sólida ainda, principalmente pelo fato que só faltam 3 corridas até o final do ano. Ele teve muito bem o final de semana inteiro. Então o Pepo tá bravo com você. Comigo não, ele tá bravo com a IMSA. Ok, eu também fazia, mas coincidentemente, eu não tô nem querendo dar desculpa para mim, justo nessa hora que aconteceu isso, eu tava cuidando de outros 6 ou 7 incidentes que estavam rolando durante essa corrida. Eu nem vi o que aconteceu. Daí quando saiu aquele bafafá todo, daí eu olhei assim, eu falei, é o carro 31. Mas a gente trata tudo de um jeito que foi o que me chamou a atenção quando eu fui para Daytona na primeira corrida. Ninguém fala em nome de piloto lá dentro. Fala do carro. Fala do carro. Tá. Então, sinceramente, você até esquece quem está guiando. Tanto que aquela situação do Farfus e do carro 01 logo no final da corrida, eu fiquei sabendo que eram os Farfus que estavam guiando o carro quando eu cheguei no aeroporto. Eu não tinha nem ideia, conversando com o Nasser e o Albuquerque. Eles que falaram para mim que era o Farfus que estava guiando. Tá. Para mim foi a BMW que cometeu um erro com o carro 1 e a gente penalizou o carro 24, mas eu nem sabia se era o Eng, se era o Farfus. Para mim era o número do carro. E foi dessa maneira que... É dessa maneira que a gente trata todo mundo para tentar dar um esporte mais competitivo, mais correto
para todos. Do mesmo jeito que também a gente penalizou vários outros carros durante a corrida porque fizeram coisas erradas durante a prova. E o Fraga venceu também na P3. Diga-se de passagem, mandou um passão Na no última final. volta, né? Não, no final da corrida, a gente, e aquele passão dele teve rewind várias vezes. Opa, tava no limite, né? Daí o que a gente faz? Quando tá no limite, a gente volta 2, 3 curvas para trás, às vezes até meia volta para trás, para começar a entender aonde é que ele começou a passar o carro. E quando eu encontrei, ele também veio no meu voo, né? Ontem à noite eu cheguei para ele e falei assim: você começou a passar o carro na penúltima curva, não foi na última curva, porque claramente a linha dele na penúltima curva era muito mais rápida, ele saiu muito mais embalado. Daí, se ele não fosse por dentro, ele teria ido por fora, mas ele teria tentado um dos dois jeitos. A hora que ele se meteu por dentro, o carro da frente freou na diagonal, né? A hora que você freia na diagonal, você sabe o que vai acontecer, né? Então, ou você protege a posição antes, você vai pro lado de dentro para dar o lado de fora para quem tá vindo atrás, ou se você quiser ficar do lado de fora, você não freia na diagonal. Se você frear na diagonal, vai dar besteira. E ele claramente estava muito mais embalado do que o outro carro. Você deixou uma fresta aberta pro Fraga, que todo mundo sabe que ele bom, para mim ele é um grande talento, mas além disso, ele é muito agressivo dentro da pista, até, no bom sentido. Então, se deixou uma fresta aberta para ele vai se aproveitar daquilo lá. E foi exatamente isso que ele fez no final da corrida. Tá aí, destaques então do mundo do Endurance para você que curte também aqui o Pelas Pistas. O Fraga que deixou de competir na Stock Car esse fim de semana para competir lá no Canadá, mas quem competiu no Brasil aqui foi você, Nelsinho. Stock Car, 2 provas, seu melhor resultado no ano até agora, 2 quartos lugares. Como que você destaca a prova? Lembrando que na primeira prova deu vitória do Matias Rossi com o Felipe Batista e o Felipe Massa. Na prova 2, Ricardo Zonta, Felipe Massa e o Matias Rossi no pódio. Foi um final de semana diferente, né? A gente não viu aí o Meinha na frente. Eu acho que um pouco por causa disso tem o lastro de sucesso, né? Que acho que Interlagos faz um pouco mais de diferença, né? Os primeiros 5 ou primeiros 6, se eu não me engano, eles carregam peso, né? 30, 25, 20. Eles fazem isso proposital para embolar mais o campeonato, né? Eu até sugeri fazer isso mais, fazer entre os 10 primeiros, né? Mas entre a Vicar e a CBA, eles não conseguem controlar o peso de todo mundo, então eles não querem se dar o trabalho como assim de fazer não consegue controlar o peso de todo mundo? Não consegue, eles não têm organização suficiente para conseguir pesar os carros, 10 carros que... Mas é só subir, colocar uma balança na entrada do box, você sobe. Enfim, isso aí era para ser simples, mas eles têm um pouco de dificuldade para isso. Mas enfim, os próprios carros da Ipiranga também não performaram bem. Agora a gente teve um resultado muito diferente, né? Você pega o Matias Rossi, classificou, fez a pole com 6 décimos de distância pro segundo lugar. Isso na Stock é A gente surreal, nunca viu isso na Stock, entendeu? Então, e é um cara que tá em 20º alguma coisa no campeonato, né? Então, tem umas coisas na Stock que a gente não consegue entender por que acontece, né? Então, não sei. Ele tá numa equipe que também não é nada demais. E aí, mas, enfim, ganhou a corrida, fez um corridão, a gente até chegou a tocar roda. Na minha corrida, a TMG todos os carros teve mais ou menos bons. Eles cometeram um erro, infelizmente, com o Enzo Elias, que estava largando ali em 5º, se eu não me engano. Uma das válvulas das rodas não estava apertada, chegou no grid, perceberam muito tarde que estava esvaziando. E aí, quando for encher, não deu tempo de calibrar, saiu com 30 libras no pneu, enfim. E, enfim, estragou o final de semana dele. Essas 30 libras é muito, é pouco pro... no caso, é bastante. É bastante. É bastante. Aí o Felipe, um segundo, terceiro, que é da nossa equipe, né? Da TMG Crown, o nosso 2 quartos. O Júlio teve algum problema, que eu não lembro exatamente o que foi, acho que de estratégia. Mas nossos carros estavam todos coerentes ali, andando parecidos, né? Sabe, você pega os 2 carros da Ipiranga, que estão com lastro de sucesso também, estavam um pouco para trás. Mesma coisa, os 2 carros da Aerofarma. E aí você tem o caso da Full Time, que tinha um carro andando em 20º alguma coisa, outro andando em 1º, outro andando em 18º. Então, isso daí no caso lá da TMG foi bom, porque se você pegar a média de vocês foram fortes. Não, assim... Que foi exatamente aquilo que eu tinha comentado com você hoje quando a gente chegou lá no estúdio. Ok, é claro que todo piloto quer
quer ganhar. Mas você teve um final de semana sólido. Sim, 2 sim, quartos não. é Não, bom. todos os nossos carros estavam bem esse final de semana, entendeu? E todas as equipes estavam parecidas. Né, a TMG estava ali toda entre 5º e 11º, a maioria dos carros. Você tinha a Ipiranga, que estava junto no meio do pelotão, Eurofar, mas você tinha algumas equipes com aquela discrepância de resultado que a gente não entende por quê, né? Enfim. Então, mas no fim foi ok, não dá para reclamar de 2 quartos, né? Foi assim, de somatória de pontos no final de semana, acho que foi o melhor desse formato de 2 provas seguidas, né, juntas. Nosso pódio não veio esse ano ainda, mas estamos ali, a gente tá em 13º no campeonato, eu acho. 14º. Com o descarte? Ou não, sem descarte. Sem descarte a gente sobe mais um pouquinho. Eu não vi numa prova, né? Então eu também ficar ausente de uma das corridas. E são 2 descartes, né? São 2 finais de semana, então 4 corridas. 4 provas. Isso, 4 provas. Então você já descartou 2? 2 automaticamente e as 2 de Cascavel que eu quebrei, né? Então eu vou descartar 0 pontos. Mas você vai perder mais alguma até o final do ano? Não sei ainda. Tá. Talvez ainda tem corrida que bate, então talvez eu perca mais um pouco. Mas uma coisa interessante foi a largada da prova 2, foi uma coisa também animal, hein? Eu não entendi o que aconteceu. Com certeza, eu tava largando em 7º, eu acho que era 7º na segunda largada. 6º, porque você foi 4º, né? Eu fui 4º, então é 7º, né? 7º, isso. 10º, 8º. 7º. E aí, todo mundo tava ali em volta de mim, largou bem. Aí, do nada, as 2 primeiras filas pararam. A primeira fila ficou parada. Eu não entendi o que aconteceu. Não sei se era o Rubens. Era o Rubens, Não sei se ele não viu o farol. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a gente largou. De repente, eu vi foi o carro do Rubens. Ainda foi para um lado, para o outro. Ainda tive que dar uma tirada. Se não fosse aquela tirada, eu acho que eu conseguiria fazer a primeira curva em provavelmente segundo ali. O primeiro, não sei. Então, aquilo salvou bastante posição também, né? Porque... em 7º, e aí deu safety car e tudo, a gente precisou reabastecer, a gente não abasteceu muito na primeira corrida, porque a gente foi arriscando para a primeira corrida, tendo que usar muito push na primeira corrida, sabendo que a gente ia ter que abastecer mais na segunda. Só que aconteceu, deu um safety car longo na segunda, então a gente teve que abastecer muito pouco também, que ajudou, obviamente, a nossa estratégia. Mas no fim foi bom. Foi bom para a equipe TMG Crown. A gente ainda tem que melhorar, né, pra gente disputar campeonato. Não tô falando de disputar campeonato agora, esse ano, né, mas a gente trabalha em 2, 3 anos pra frente, né. Mas as coisas estão indo tão bem. Espero que tenha mais corridas ano que vem. E lá, a próxima corrida... Eles estão falando que vai ter mais corrida ou não? Mais etapas? Que fica... A organização, a categoria a Vicar, ela quer. Só que as equipes ficam brigando pra não ter. Porque sobe o custo. Enfim, eu acho que tem que ter mais provas. Acho que se você quer conquistar... Aí a gente... Isso daí é outro programa que a gente pode fazer a respeito disso, outro debate. Então a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, mas eu também não consigo entender por que no mundo inteiro, sei lá, a tendência é ter mais provas, né? Sim. A Fórmula 1 devia ter 24. Exatamente, a Fórmula 1 é uma prova disso, né? Então... Não, a gente só não vai ter carro na Fórmula 1 andando em janeiro. Porque vai acabar dezembro com prova... No final de fevereiro já começa o campeonato do ano que vem. Então, tipo, caramba, janeiro você não vai ter carro na pista. E vai até dezembro do outro ano. Pensa de outra maneira. É entertainment business isso daqui. Então, quem é fã de automobilismo quer ver corrida. Sim. Ponto final. Então, tem que se inventar uma maneira de você... É aquilo que você sempre fala, né? Eu sou um piloto de corrida, eu gostaria de estar correndo todo final de semana. É óbvio que eu não vou falar para ter corrida todo final de semana, porque daí envolve uma série de problemas financeiros, tudo. Agora... poderia ter mais corridas. E tentar simplificar... o final de semana. 2 dias, sábado e domingo. Para poder ter mais eventos durante o final de semana. Você barateia o final de semana para fazer mais finais de semana. Isso, exatamente. Sexta-feira é jogada fora, não tem nada. Sexta-feira é só treino, não tem convidado, o camarote não tá funcionando. Fora que para montar o circo todo, pelo amor de Deus, meu, desculpa, o que eu escuto por aí, eu quero deixar bem claro, eu não tô participando da estoque. Não, mas montar circo para 3 dias ou 2 dias é a mesma coisa, né? Não, tudo bem, mas perde-se um dia e meio, um dia, manda outro caminhão, manda isso, tá louco, parece que tem que... Vai numa corrida de NASCAR, você chega com... não tem nada. Não tem nada, você entra na garagem, tudo bem pronto. Que os autódromos são muito mais eles já são preparados para isso, mas ok, só que isso é uma
custo, né, que você está diminuindo, é facilidade de montagem para tudo, então tudo acaba sendo muito mais fácil e daí você acaba conseguindo ter mais eventos. Então, o que é mais importante? Você ter o circo montado ou você correr mais vezes? É uma coisa que eu sempre bato na tecla, é o campeonato da Austrália, lá, Supercars, que os São caras... quantos finais de semana? São quase 20 fins de semana, ou até mais de 20 fins de Nossa, semana. que legal, que sonho. Então, Com rodada dupla, às vezes até rodada tripla. Tem aquela prova de longa duração, a Bathurst 1000, Que legal. que é um negócio, pensou, uma prova de, não sei, 3 horas, por exemplo, da estoque, com troca de pilotos, numa pista grande, em Bathurst 1000, que é mais ou menos isso, dá até mais, eu acho, são 1000 milhas lá, 1000 quilômetros, não sei. o mundo está indo nesse caminho. É? Os únicos que aparentemente não estão indo nesse caminho por enquanto é Era estoque. legal. Eu espero que isso mude. Que eu acho que, a gente até falou do Van Gisbergen semana passada, né? Que talvez os top 8 da Stock poderiam encarar da mesma maneira. Na Austrália, o nível médio do grid não é tão, assim... Tem lá os 10 primeiros e tem um pessoal que anda mais atrás. Então, a gente tem um rebuliço maior aqui. Eu acho que, como você disse, tem coisas que não dá pra entender. Um cara que tava em 20º na prova é pole na outra e volta pra trás. E tem um equilíbrio também. Na verdade, isso acontece mais pela falta de controle dos carros, né? Da parte técnica, né? Porque você não vê na Austrália um cara que tá em 25º do campeonato, sei lá o quê, fazer a pole e ganhar uma prova. Isso não existe. Nem na Fórmula 1, nem na Indy, nem em lugar nenhum. Né? Isso acontece na Stock Car porque é uma categoria, infelizmente, eles ainda estão trabalhando para tentar chegar no nível que todo mundo ande dentro das regras, né? E na Stock Car tá todo mundo meio que fugindo das regras ainda porque não tem um controle rigoroso suficiente. Então é uma coisa que eles têm que trabalhar. Por um lado é bom que não tem sempre o mesmo piloto ganhando, por um lado fica uma loteria, né? Todo mundo meio que, o pessoal fica... Enfim, é uma história para outro programa aí. Não, mas por outro lado, o legal da Stock é o quanto é próximo o grid. Sim. Quanto... As batalhas. Exatamente. Tudo, não, isso muito daí legal. É bem legal, porque isso daí volta para a essência de corrida, automobilismo, é aquilo que todo mundo quer ver, né? A classificação apertada pra caramba, de repente você acerta aquela volta, você dá uma mexida no carro, você ganha 2 décimos. Em algumas categorias, 2 décimos não faz diferença nenhuma, você vai continuar largando ou na frente, ou no meio do grid, ou lá atrás. Na Stock, às vezes você ganha 2 décimos, você passa de 20º para 5º, por exemplo, 20º para 8º. Então, isso daí é legal. É legal para quem tá assistindo. Acho bacana. O que eu acho legal também, claro, é o seu like no vídeo, sua inscrição aqui no nosso canal no Pelas Pistas. Não esquece de fazer o like isso, ali. aí, e mais uma vez, ao longo da semana, a gente vai explicar uma novidade para vocês sobre o clube de membros. Porque o programa de hoje já tá chegando na quadriculada. Nelsinho, essa semana você vai pro LMP2, pro European Viajo Series. hoje pra Porricá. Hoje? Lá. Hoje? Que hora você vai? Hoje à noite. Meia-noite, mais ou menos. Por quê? Você vai estar lá trabalhando? E eu também viajo hoje de novo. Achei que você ia querer me levar pro aeroporto, alguma coisa assim. de motorista ali pra... Uber. E você vai estar na Fórmula Indy no domingo. Fórmula Indy no Toronto. domingo. Toronto, exatamente. 2h30 da tarde. Então, Peraí, você tava no Canadá. Você voltou pra cá pra voltar pro Canadá? Não, eu não tô indo pro Canadá porque eu faço as corridas da Indy daqui. Ah, tá. Daqui. É outra... outra coisa, mas eu já te conto. Tá. É pessoal ali. Mas 2h30 da tarde no domingo estaremos juntos. ESPN, né? Possivelmente ESPN 4 Star Plus. A escala sai a quarta-feira. Então, ESPN 4 ou Star Plus, te vejo lá. É isso. E a gente se vê na semana que vem com muito mais assuntos. Afinal, esse é o podcast mais veloz da internet. Esse é o Pelas Pistas.